Oi, pessoal! No movimento escuteiro, a gente sabe que aventura e crescimento precisam andar sempre junto com a segurança. Mas como é que se garante que todo mundo esteja protegido de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar no círculo de segurança, que é toda a estrutura pensada para criar um ambiente seguro para todos. Para começar, vamos direto ao ponto, a regra número 1. Essa frase aí não é só um lema bonito, sabe? É a base de tudo, o chão onde a gente pisa. Cada plano, cada atividade, cada conversa no escutismo é guiada por essa ideia fundamental. Não tem negociação. E para a gente entender bem esse sistema, vamos passar por 6 áreas principais. A gente começa pela base dos princípios, passa pelo planejamento, pela segurança na prática, pela criação de espaços seguros, pelas regras de conduta e termina com a responsabilidade, que, como vamos ver, é de todo mundo. Então vamos lá, seção 1, a base da segurança. Antes de pensar em qualquer regra específica, existe uma filosofia por trás. Segurança não é só uma lista de coisas para fazer, mas sim o princípio que guia cada passo que a gente dá no movimento. E aqui tem um ponto que não dá para ter dúvida, de quem é a responsabilidade. A regra é clara, a liderança de cada nível é diretamente responsável pela segurança. Isso garante que a gente sempre saiba quem responde pelo quê, de forma bem direta. E essa filosofia toda se apoia em 4 pilares bem práticos. Pensa neles como um checklist essencial, sabe? Primeiro, seguir as regras oficiais e as leis. Segundo, garantir que todo mundo conheça e siga essas regras. Terceiro, ter adultos capacitados supervisionando tudo. E, claro, estar bem preparado, com o equipamento certo. Se faltar um desses, a base já não fica firme. Ok, seção 2, planejamento proativo. Com a base bem definida, como é que isso vira prática no dia a dia? A resposta está toda no planejamento. A segurança não é algo que a gente pensa só na hora. É uma preparação que começa muito, mas muito antes da atividade em si. E olha, não é de qualquer jeito não. Nenhuma atividade externa acontece sem passar por um processo de aprovação bem rigoroso, com 4 etapas. Começa com um planejamento detalhado, depois vem uma análise de riscos, aí a autorização dos pais e, por fim, a aprovação final da diretoria. Cada passo é pensado, nada fica pro acaso. E falando em consentimento, um ponto é super importante. Não existe isso de autorização permanente ou por o ano todo. Para cada nova atividade, é preciso uma nova autorização, específica para ela. Isso garante que os pais ou responsáveis saibam exatamente o que vai acontecer em cada evento. Mas a preparação vai muito além de só assinar um papel, né? É fundamental coletar informações de saúde, como a necessidade de algum medicamento, uma alergia ou uma dieta especial. Isso transforma a segurança de algo geral para um cuidado individual pensado para cada um. Certo, vamos para a seção 3, segurança em ação. O planejamento está feito, tudo certo no papel. E agora? Como a segurança funciona na hora que a coisa está acontecendo? É aqui que a teoria vira prática, com regras de conduta bem claras. A filosofia aqui é muito direta. A gente incentiva o que constrói e proíbe o que destrói. Atividades que desenvolvem autonomia e liderança são o foco. Por outro lado, é tolerância zero para trotes, castigos, qualquer tipo de jogo violento, coisas que coloquem alguém em risco, seja físico ou emocional. Em atividades ao ar livre, a atenção aos detalhes tem que ser redobrada. Isso significa checar tudo. O local é seguro? Como está a previsão do tempo? A água e a comida são seguras? O equipamento está em ordem? E se tiver uma emergência, qual é o plano? Tudo isso tem que estar na ponta do lápis. Agora vamos para a seção 4, criando espaços seguros. Porque, segurança não é só sobre o corpo. Um arranhão cicatriza. Mas e o bem-estar emocional? E o psicológico? Essa parte é tão vital quanto a outra. O grande objetivo aqui é criar o que a gente chama de espaço seguro. O que é isso? É um ambiente onde não existe nenhum tipo de ameaça, nem física, nem emocional, nem psicológica. É um lugar onde a individualidade de cada um é respeitada e protegida. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, a política é essa. Qualquer forma de abuso, maus tratos, bullying ou violência é estritamente proibida. A tolerância para esse tipo de comportamento é absolutamente zero. Ponto final. E entrando na seção 5, conduta e interação. Para garantir esses espaços seguros, a gente precisa de regras claras sobre como as pessoas interagem, especialmente entre adultos e jovens. O foco é sempre manter um ambiente de confiança e muito respeito. Para criar limites saudáveis, as regras são bem diretas. Por exemplo, sempre ter no mínimo 2 adultos nas atividades externas.
Se a atividade for mista, precisa ter líderes homens e mulheres, e o respeito à privacidade em banheiros e vestiários é total. São medidas práticas que fazem toda a diferença. Agora, atenção nesta regra, porque ela é fundamental. Qualquer conversa particular entre um adulto e um jovem tem que acontecer em lugar público, onde outras pessoas possam ver. Isso garante transparência e evita qualquer situação que possa ser mal interpretada ou perigosa. E quando as atividades incluem passar a noite como em acampamentos, as regras ficam ainda mais específicas para manter esses limites. A separação é a palavra-chave. Adultos e jovens dormem em barracas diferentes, os alojamentos são separados por gênero e cada um tem seu próprio material de dormir. A política sobre substâncias também é bem rigorosa. Álcool, proibido para os jovens, e também para os adultos durante as atividades com eles. Tabaco, só em áreas designadas, bem longe dos jovens. E drogas ilícitas, bom, nem se fala, né? Estritamente proibido para todo mundo. Chegamos na última sessão, o escudo compartilhado. E a pergunta final é: quem é que sustenta esse sistema todo? A resposta é bem simples: todo mundo. A segurança não é o trabalho de uma pessoa só, mas um compromisso de toda a comunidade. Essa ideia do escudo compartilhado é muito importante. Como a gente vê aqui, a responsabilidade é dividida igualmente entre 4 grupos: os líderes adultos, os próprios jovens, as famílias e a organização como todo. Cada um tem um papel fundamental para manter esse círculo de segurança funcionando. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Sabe qual é a ferramenta mais poderosa para ensinar sobre segurança? Não é um manual, não é uma palestra, é o exemplo. O jeito que os adultos agem define a cultura do grupo e cria um ambiente de proteção que regra nenhuma no papel conseguiria criar sozinha. E assim a gente termina com essa reflexão. As regras existem, a estrutura está toda aí. A questão que fica não é mais de quem é a culpa ou de quem é o trabalho. A pergunta de verdade é como cada um de nós, juntos, pode fortalecer ainda mais esses espaços seguros para todo mundo.